Oi, turma! Vamos para mais um conteúdo. Agora é sobre operações fundamentais com números racionais. Seguinte, pessoal, vamos entender primeiro como seria a soma de números racionais. Quando estudamos a soma de frações, nós encontramos dois casos diferentes. Primeiro, denominadores iguais e segundo, denominadores diferentes. No primeiro caso, que são os denominadores iguais, devemos simplesmente repetir o denominador e somar os numeradores. Aqui eu tenho A sobre B mais C sobre B, onde esses números estão representando números inteiros. Então, para fazer essa soma, basta eu repetir o denominador, que é o B, e somar os numeradores, que é o A mais C. Olha só. Um exemplo disso seria 3 sobre 5 mais 7 sobre 5. Perceba, pessoal, que os denominadores aqui são iguais. Então, a gente repete o denominador, que é 5, e soma os numeradores, 3 mais 7, que vai ficar quanto? 10. Então, a minha fração aqui vai ficar 10 sobre 5. Entendido? Segundo caso, denominadores diferentes. Nesse caso, pessoal, é um pouco mais complexo, pois há denominadores diferentes, precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum para depois calcular a soma. Veja o exemplo de 12 sobre 5 mais 1 sobre 4. Primeiro vamos encontrar o MMC dos denominadores 5 e 4. Vou ampliar aqui para vocês verem melhor. Olha só como é que a gente faz. A gente pega os denominadores 5 e 4 e vai dividir pelos números primos, começando pelo menor número primo, que é o 2. O 5 dividido por 2 não é exato, então repete o 5. A divisão de 5 por 2 não é exata, pois vai ter resto. E o 4 dividido por 2 dá para dividir, que vai dar 2. Aí você coloca. De novo, você tenta dividir por 2. 5 já vimos que não dá. Então, repete o 5. E 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. Perceba que nenhum número agora dá para dividir por 2. Vamos procurar o próximo número primo, que seria o 3, não é isso? Mas o 5 não dá para dividir por 3. E esse 1, quando nós chegamos no 1, não precisa mais encontrar nenhum número que divida ele, porque não tem, não é? Nenhum número primo que divida ele. Então, o próximo número depois do 3 vai ser o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 vai ser 1. E você vai repetir o outro 1. Quando você encontra no final todos os resultados com o número 1, o seu cálculo está terminado. Pronto, você então encontrou de números primos o 2, 2 e o 5. Para encontrar o MMC, basta você multiplicar todos esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5. O resultado aqui é 20. Olha só, o meu MMC vai ser 20. Esse MMC vai ser o meu novo denominador comum para essas frações. Eu tinha 12 sobre 5. Então, vou colocar no lugar do 5, vou colocar 20. Eu tinha 1 sobre 4, então no lugar do 4 eu também vou colocar 20. Perceba, pessoal, que os denominadores mudou. Então, os numeradores também tem que mudar para poder a fração, o resultado dela ser o mesmo, valer a mesma quantidade. Então, para fazer essa mudança, você pega o 20, divide pelo denominador antigo, que é o 5, e o resultado multiplica pelo numerador que você tinha. Então, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 12, o resultado é 48. E faça isso também com a outra fração. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1, 5. Olha só, agora sim nós temos que os denominadores são iguais. Faz agora, repete o denominador
e soma os numeradores. 48 mais 5 dá 53 e sobre 20. Olha só. Muito boa, hein? Vamos para a próxima? Subtração. No caso da subtração, é exatamente o mesmo raciocínio da soma de frações, pois também encontramos dois casos diferentes, os denominadores iguais e diferentes. Então, vamos ver o primeiro caso. Quando os denominadores são iguais, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai repetir o denominador, só que agora vai subtrair os numeradores. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui 9 sobre 2 menos 3 sobre 2. Os denominadores são iguais, então eu vou repetir. Vai ficar o próprio 2. E aqui eu vou subtrair 9 menos 3, que é igual a 6. Então, minha fração fica 6 sobre 2. Segundo caso. Nesse caso, também é o mesmo raciocínio da soma, pois quando há denominadores diferentes, também precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum, para depois calcularmos a subtração. Veja o exemplo. Nós temos aqui 2 sobre 3 menos 1 sobre 4. Então, eu vou pegar os denominadores, que são 3 e 4, e dividir pelos números primos, começando pelo menor dele, que é o 2. 3 não dá para dividir por 2, vou repetir. Já 4 dividido por 2 é 2. Vou tentar dividir novamente por 2. Perceba que o 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Já o 3 não dá, então a gente repete. Depois disso, vamos procurar o próximo número primo que divida ele, que é o próprio 3. 3 por 3 dá 1, e eu vou repetir o 1. Pronto, com isso eu vou encontrar esses números primos aqui, vou multiplicar para encontrar o meu MMC. Olha só, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, meu MMC vai ser 12. Pronto, pessoal. Agora, eu posso finalmente resolver minha continha. Olha só. Eu tinha 2 sobre 3 menos 1 sobre 4. Só que eu vou trocar esse 3 por 12 e o 4 agora também por 12, que é o MMC deles. Então, como eu troquei, vou ter que também trocar o numerador. Para isso, eu pego 12, divido por 3, certo? E o resultado eu multiplico por 2. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. De novo, 12 dividido por 4 agora dá 3. 3 vezes 1, 3. Olha só. Já consegui tornar todos os denominadores iguais, não é isso? Basta agora fazer a nossa subtração. Como? Vou repetir os denominadores por eles serem iguais e subtrair os numeradores. 8 menos 3, 5. Então, minha fração vai ficar 5 sobre 12. Ótimo, né? Vamos para a próxima. Agora é multiplicação, pessoal. Multiplicação entre frações são simples, pois precisamos apenas multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Olha só, eu tenho A sobre B vezes C sobre D. Vai ficar o quê? A vezes C sobre B vezes D. Vamos ver um exemplo? Tenho aqui 9 sobre 2 vezes 3 sobre 4. Então, numerador com numerador e denominador com denominador. Vai ficar 9 vezes 3, que dá 27. 2 vezes 4, 8. Então, minha fração vai ficar 27 sobre 8.
E na divisão, como seria? Para calcularmos divisão entre duas frações, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Veja, eu tenho aqui A sobre B dividido por C sobre D. Então, a primeira fração a gente repete, que vai ser o A sobre B. Já a segunda fração a gente coloca o inverso. Não era C sobre D? Então, o D vai para cima e o C vai para baixo. Então, a gente inverte a posição deles. Pronto. E esse sinal que estava de divisão se torna agora o quê? Uma multiplicação. Depois de fazer isso tudo, você vai poder resolver essa multiplicação. Como? Numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos ver um exemplo? Eu tenho aqui 9 sobre 2 dividido por 5 sobre 7. Vou repetir o 9 sobre 2. Essa divisão vai se tornar uma multiplicação de 7 sobre 5. Com isso, vou multiplicar agora numerador com numerador e denominador com denominador. 9 vezes 7, 63. 2 vezes 5, 10. Ótimo, né? Então, minha fração vai ficar 63 sobre 10. Tipos de frações. Temos a fração própria. É toda a fração que representa uma quantidade menor que 1. Uma característica que nos permite reconhecer facilmente esse tipo de fração é aquela que apresenta o numerador menor que o denominador. Olha só um exemplo aqui. 1 sobre 3. O numerador é menor do que o denominador. Então, é uma fração própria. 7 sobre 8 é mais um exemplo. O numerador é menor do que o denominador. Então, é uma fração própria. Se vocês fizerem essa divisão, você vai perceber que sempre vai ter o número de 0, alguma coisa, ou seja, menor que 1. E o que seria a fração imprópria? É toda fração que representa uma quantidade maior que 1. Elas também possuem uma característica que permite seu reconhecimento fácil. O numerador é maior que o denominador, certo? É o contrário da fração própria, a imprópria. Exemplo disso, nós temos aqui o 5 sobre 2. Perceba que o 5, que é o numerador, é maior do que o 2, que é o denominador. E aqui nós temos 10 sobre 7 também, onde tem o numerador maior que o denominador. Aqui do 5 sobre 2, se você fizer essa divisão, daria 2,5. Perceba que é um número maior que 1. Olha só a característica justamente da fração imprópria. E se fosse uma fração aparente, o que seria? É um tipo especial de fração imprópria, onde apresenta duas características marcantes. A primeira é que a gente já conhece, certo? E a segunda é justamente saber que quando você divide, vai dar um número inteiro, uma quantidade inteira. Olha só, se eu tenho aqui 10 sobre 2, quando você divide, vai dar 5. E aqui 6 sobre 6, nós temos que vai dar 1. Então, vai dar quantidades em inteiras, ok? Exemplos, pessoal. Vamos fazer alguns exemplos agora. Ao calcular essa expressão aqui, obteremos como resultado, vamos ver. Você pode tentar fazer de duas maneiras. Ou você transforma esses números decimais em fração, ou essa fração aqui em número decimal, que está mais fácil, né? Por quê? Porque você tem só uma fração para transformar. Para transformar em número decimal, basta você dividir 1 por 4. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. E repete as outras.
Lembrando que para resolver soma de fração ou subtração de fração, você tem que botar a vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou somar 0,8 aqui, coloco a vírgula e completo com 0. Então, nós temos aqui, nessa soma, 5, aqui é 10, vai 1, e 1 mais 0 dá 1. E bota a vírgula de 20. Eu já sei que aqui vai dar 0,05. Vamos somar aqui mais esse 2,25 aqui. 0,5 mais 2,25. Somando vai dar quanto? Só 3,30. Ok? E agora eu vou subtrair 4,3. Para o numerador, vocês já sabem, né? Divide por 7, multiplica por 9. 63 dividido por 7 dá 9, 9 vezes 9 é 30. Aqui divide por 9, dá 7. Multiplica por 5, é 7 vezes 7 dá 7. Resolvido, da metade de 36. Um terço, para quem não lembra, é 1 sobre 3. Da metade, então é vezes da metade de 36. A metade de 36 é 36 dividido por 2. Para resolver isso daqui, pessoal, você pode multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, vai ficar 1 vezes 36 é 36, 3 vezes 12, 2 vai dar 6. 36 sobre 6, nosso resultado. Tem essa alternativa?
Não. O que a gente pode fazer ainda? Tentar simplificar. 36 dividido por 6 vai dar 6. Olha só. Letra A. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Valeu e até a próxima.